acaso vocês já ouviram falar num clareador oral para mancha e para melasma? Se você tem mancha na pele e você nunca ouviu falar desse remédio, um dia aposto que você vai ouvir falar dele, porque ele está sendo muito popular o uso dele na dermatologia. Mas para começar a falar dele, a gente tem que falar como é que tudo começou. Esse remédio, na verdade, ele não é um remédio para clareamento. Ele é um remédio para conter sangramento, que há muitos e muitos anos era utilizado em outras áreas da medicina. Inclusive, os ginecologistas usavam muito esse remédio para conter o sangramento menstrual das mulheres. E o que foi observado é que essas mulheres que tomavam esse remédio começaram a ter o clareamento das suas manchas da pele. E a dermatologia começou a estudar, começou a utilizar também esse remédio para o clareamento das manchas. O nome dele chama ácido tranexâmico e eu vou falar um pouquinho dele para vocês aqui hoje. O uso do ácido tranexâmico na dermatologia a gente chama de off-label. Off-label quer dizer que ele não está na bula. Então, ele é usado na dermatologia para clareamento na pele. A gente não sabe ao certo qual é o mecanismo dele de ação para clareamento na pele. O que a gente sabe é que ele diminui uma substância chamada plasmina e ele diminui também uma substância chamada VEGF, que é o fator vascular derivado do endotélio. Esse fator vascular, ele é responsável por aumentar aqueles pequenos vasinhos de sangue na superfície da nossa pele. E a gente sabe que esses vasinhos de sangue, eles alimentam o melasma, ou seja, o aumento desses vasos de sangue fazem com que aumente também a produção de melanina, que é o que faz escurecer a mancha. Então é muito importante a gente tratar, a gente cuidar e diminuir esses vasinhos de sangue superficiais para poder ter um bom controle do melasma. Existe basicamente 3 formas de a gente fazer o ácido tranexâmico e eu vou falar sobre cada uma delas aqui. A primeira forma é a forma tópica. São cremes e séros à base de ácido tranexâmico. Aqui no Brasil já tem várias marcas, Blancy TX, Clarité TX, tem várias marcas já fazendo o ácido tranexâmico tópico, inclusive várias manipulações também fazendo o ácido tranexâmico tópico. Normalmente se usa a concentração de 3%. O bom da forma tópica é que não tem grandes complicações. No máximo ele pode dar uma irritação, uma vermelhidão da pele, mas nada mais. Só que o ruim é que ele não costuma ter uma penetração muito boa e um efeito tão grande de clareamento como as outras formas que eu vou falar. A segunda forma é sem dúvida uma das melhores, que é a forma oral. Os estudos mostram que usando 500 mg ao dia de ácido tranexâmico, durante 12 semanas, consegue-se obter um clareamento muito grande dessas pessoas que têm melasma. Só que essa forma oral, ao mesmo tempo que ela funciona muito bem para o melasma, ela também pode dar muita complicação. Por isso que o uso dela é exclusivamente médico. Então, para você usar, você tem que estar acompanhando com o seu médico, porque existem alguns riscos dessa forma oral. Um deles, ele aumenta o risco de trombose. Então, a gente não pode fazer em pessoas que têm histórico familiar de trombose ou histórico familiar de acidente vascular cerebral. Não podemos fazer também mulheres grávidas, mulheres que estão amamentando, pessoas que têm obesidade e mulheres que fumam ou mulheres que tomam anticoncepcional hormonal. Porque todos esses fatores, junto com o ácido tranexâmico, faz o aumento da chance de dar uma complicação. A terceira forma é sem dúvida uma forma que eu gosto muito, porque ao mesmo tempo que a gente consegue um efeito muito interessante, não tem tanta chance de complicação quanto na forma oral, que é a forma injetável. Essas injeções de ácido tranexâmico a gente pode fazer com pequenas agulhinhas ou com um aparelhinho chamado MMP, que é um aparelhinho que tem pequenas agulhinhas que vai injetando de forma muito rápida na pele. E esse ácido tranexâmico, ele consegue agir nas camadas mais profundas da pele, fazendo um clareamento muito interessante. Então, essa forma injetável é muito interessante, principalmente para aquelas pessoas que não podem ou que não querem usar a forma oral. Um estudo feito na Coreia com 85 pacientes usando injeções semanais de ácido tranexâmico ao longo de 12 semanas tiveram um grau de clareamento medido através do MASE, que é o índice de severidade do melasma, muito semelhantes àquelas pessoas que fizeram o estudo com ácido tranexâmico da forma oral, ou seja,